Olá, mais um Repensar que se inicia. Hoje nós queremos convidar você a refletir conosco sobre questões da vida. O nosso convidado de hoje é Alexandre Caldini e ele vem nos ajudar a refletir sobre a vida com o livro A Vida na Visão do Espiritismo. Seja muito bem-vindo, Alexandre Muito obrigado. Caldini, né? Delícia estar de volta com você aqui. Muito bom, muito eu gostoso. também, eu acho ótimo. Nós nos conhecemos há 2 anos e pouquinho, Pois mas é. tem uma afinidade, né? Gostoso Pois conversar é. com você. Estou muito Tanto feliz de que estar teu aqui. meu marido ele já se considera seu amigo. Eu ia perguntar dele agora. É, ele se considera seu amigo, é muito Legal, bom. belezinha. Bom, esse aqui é um livro, não é para contrapor o primeiro, não, né? Continuidade, Para digamos ajudar, assim. né? Para ajudar. É. Porque você fala da morte, parece que a morte é uma coisa tão drástica, né? E você aliviou a morte. Agora você está trazendo também um alívio para a vida, né? Uhum. Porque viver também não é tão fácil como... Quer dizer, viver é fácil, conviver é difícil. E você nos ajuda nesse ponto, né? Eu acho que essa é a beleza do espiritismo, né? Meu pai, que já é falecido, ele não era espírita, e uma vez, muito tempo atrás, eu me lembro, eu era criança ainda, ele falando para um amigo dele, falando, olha, faleceu alguém da família dessa pessoa, falou, ó, vai procurar os espíritas, eles têm um jeito de entender a morte melhor. Você veja, eu devia ter uns 8 anos de idade e guardei isso aí. E eu acho que é isso mesmo, acho que o espiritismo nos ajuda a compreender. Compreender o quê? Tudo. A morte, mas também a vida, né? Que a morte é um processo da vida, né? É uma parte do processo da vida, né? Você sabe, o tema de hoje nem é a morte, mas eu escrevi esse primeiro livro, A Morte. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira da semana passada, minha mãe morreu. Faz uma semana, né? E eu tive a felicidade de estar com ela na última noite, dormir com ela no hospital. Tal. Foi tão legal, Marisa. Foi uma relação tão boa. Pude dizer para ela, ainda que já houvesse dito há muito tempo, e ela também me dizia, de quanto eu a amava, de como estava gostoso, fazer um carinhozinho nela, né? Então, essa compreensão do que é a morte é um alívio e uma gostosura. Pois é, a vida passa a ser boa, porque você continua vivo. Muito, né? Exato. E aí foi legal, porque também meus irmãos, que alguns são espíritas, outros não, também têm a mesma compreensão. Isso. E aí no velório dela foi uma coisa muito interessante, porque as pessoas estavam felizes, só falando belezas a respeito dela e como ela é. Minha mãe é super feliz. Né? Então foi gostoso perceber que a morte pode ser também tão boa quanto a vida, de fato a vida continuando. Eu criei um refrão para mim aqui, um jargão, vamos dizer assim, né? Morrer é ir para o shopping espiritual trocar de vestimento. Perfeito, está ótimo. Não é? Perfeito, Porque, é exatamente não isso. Porque lá você vai ter uma vestimenta um pouco mais sutil. Sim. E depois, quando você volta, você vai pegar uma outra... Novinha. Uma novinha. Claro. Né? Para mim ficou claro isso outro dia, pensando, parecido com o que você falou, pensando na casa da gente. Você nasceu em algum lugar, você morava numa casa. E um dia você teve que provavelmente mudar dessa casa. Por quê? Porque apareceu uma rachadura, uma infiltração aqui e ali, mas você gosta daquela casa, mas já não tem mais condições de habitar. Você muda para uma casa nova e continua sendo você. Né? Isso Você tem amor pelaquela casa antiga, que é o seu corpo, mas você muda para um corpo novo. É só isso. Pois é. E aí eu achei interessante o começo do livro, né? Porque quando começa a vida, né? Eu acho que as pessoas, se a gente perguntar para várias pessoas, cada uma vai responder uma coisa, né? É um tema super polêmico e super atual, né? Com a história do aborto. Isso, e é um dos temas que eu vejo dificuldade em abordá-los nas minhas falas, no centro de espíritos, onde seja, porque é muito polêmico. Né? Mas se nós compreendemos de fato a vida como a vida na criação do espírito, quando Deus nos criou como espíritos, então nós estamos vivendo há muito tempo, são só passagens, idas e voltas. Né? Mas, de fato, tem uma questão aí muito grande que envolve ciência, envolve política, envolve o direito da mulher, envolve uma série de coisas para definir quando há vida, né? Pois é, que eu acho que o Evangelho fala bem quando ele fala, o dia que ligar a ciência com a religião, né? Tá tudo certo. Tudo certo, porque se nós somos um todo, né? Nós não somos só o corpo. Claro. E a questão do aborto também, eu tenho pensado ultimamente o seguinte, porque é muito difícil abordar uma coisa que tem tanto preconceito, tanta posição ferrenhamente estabilizada, né? Tenho pensado que talvez a grande questão do aborto seja qual? Seja a briga que há, a desilusão que há entre o encarnante e os que receberiam por filho, né? Se há de fato um acordo, se for negociado, se há uma relação antiga que já não estava boa e depois de muita conversa ele topou vir e alguém corta essa relação, fala, tá vendo? Os caras não são confiáveis, eles são os canalhas mesmo. Isso, volta, enganaram. Enganaram. Eu falei para vocês que esses caras não prestavam, eu conheço esses caras há muito tempo. Volta essa animosidade, essa angústia que poderia estar sendo resolvida. Penso que essa é a grande questão do aborto, né? Esse é o grande problema, é esse, na verdade. Que são questões, assim, hoje mesmo a gente estava comentando sobre eutanásia também. A eutanásia é outra coisa difícil também de você opinar, decidir. Não somos nós que decidimos o tempo certo da morte.
acabei de falar da minha mãe, né? Minha mãe estava assim, minha mãe estava mais ou menos bem, mas começou a ficar ruinzinha nos últimos tempos, trocou a pilha do marca-passo, voltou a melhorar. Então, se fosse não colocar marca-passo, ela teria morto há muito tempo. Mas você vai deixar sem um recurso? Então, Não deixa, então, né? Mas aí, quando foi internada, assim como minha sogra, a gente falou a mesma coisa. Ó, não queremos que entube, queremos apenas conforto. Até porque ela já falava há muito tempo, já deu tempo, né? Acho que já posso ir, meus amigos já foram, né? Então, é bonito quando a pessoa tem essa visão e topa serenamente deixar aquele corpo, como você bem disse, aquela roupa que já está estragada, já está velha, já está rota, para tomar uma nova roupa, continuar a sua própria vida feliz e tranquila. Né? Mas não promover a morte, não, né? exato. Porque... Aí eu aprendi tudo numa palestra lá em Teresina, no Piauí, uma coisa que eu não sabia. Eu falava de eutanásia, daí alguém me falou da ortotanásia e distanásia, né, que eu desconhecia. Isso. Aí fui estudar um pouquinho a respeito. E me parece que a melhor opção é justamente você manter o conforto, não acelerar, mas também não manter artificialmente o corpo que já está pronto para ir embora. Isso. Até porque às vezes faz sofrer. Essa tentativa de você ajudar vai fazer sofrer. Então, que seja o mínimo de sofrimento possível, mas que seja natural. Né? E frequentemente é o nosso egoísmo também, né, Marisa? Olha, quero aqui, não quero que você vá, fica, fica prendendo a pessoa que já poderia estar indo. Né? Então, você começa nesse ponto aí, né, da vida, mas você fala quem é a família, você fala da reencarnação, por que nós reencarnamos, enfim. Você divide o livro em 9 partes, Exato, é isso, né? Porque esse livro, assim como A Morte, ele foi escrito sobretudo para quem não é espírita, né? Para quem é espírita também. Isso. Mas o grande barato, eu acho que o que eu fiquei muito feliz de ouvir das pessoas, Marizilda, que é uma linguagem fácil, que as pessoas compreendem. Você fala de um jeito fácil, um jeito que dá para entender. Assim tem que ser qualquer comunicação. O espiritismo não é diferente, né? Trazer o espiritismo para uma linguagem atual, o espiritismo é novo, tem só 150 anos. Ainda assim, às vezes tem uma linguagem muito rebuscada, difícil de compreender, né? Eu estou relendo um livro de André Luiz, e tem hora que o Paulo fala, mas eu não conheço essa palavra, nem essa, tem que reler tudo, né? O que é bom, está aumentando a cultura. Mas se nós pudermos falar de uma forma simples e clara, muito melhor. Tem médiuns que estão reeditando os livros numa linguagem mais tranquila. Seus próprios livros ou livros de outros? Os próprios. Olha, que bacana. E que isso é interessante. Que legal, também, importantíssimo. Porque era numa linguagem também assim, na segunda pessoa. Isso. Então, o verbo fica difícil, né? Então, está aliviando isso, né? Eu implico com coisinhas. No centro que eu frequento é muito bom porque ele é muito moderninho, desde sempre foi, então não tem isso. Mas aquela coisa, então, nossos irmãozinhos, a senhorinha, eu acho horrível falar senhorinha. Acho um desrespeito com a pessoa, sabe? Parece que você está diminuindo ela, claro, né? mas é carinhoso, eu entendo que é carinhoso. Mas vamos falar normal, né? Ou então, nosso pai é maior. Não, é Deus, entendeu? É nosso mestre, Jesus, né? Dá para falar de jeito mais coloquial, mais corriqueiro, né? Que fica muito mais tranquilo. Mais gostoso. Né? Muito bom. E você conquista a moçada assim também, o que é bom. Isso mesmo. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos falando um pouquinho mais sobre a vida. Até já.